Voltamos a apresentar o programa Ecologia e Cidadania, aqui na BH News, apresentando hoje, né, na terça-feira, essa terça-feira, às 8h30 da noite, com reprises. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, sexta-feira, às 10h30 da manhã e no domingo, às 16 horas. Contamos com vocês, telespectadores, nesse assunto tão importante que nós estamos debatendo aqui hoje. Esse segundo bloco, nós queremos conversar com o Willy e com o Guzmão sobre a questão da praticidade da questão ambiental, do licenciamento. Vou dar uma simples introdução sobre esse assunto. O que nós assistimos hoje é que o licenciamento ambiental ele é muito cartorial e pouco eficaz. Eu não sou a favor da simplificação do licenciamento. Sou a favor da mudança de metodologia, sabe? Nós temos uma resolução do CONAMA de 86, né, que eu acho que está na hora de ser revista, né? São muitos anos, nós precisamos de rever isso. Em off, nós conversamos aqui com os dois, principalmente sobre uma questão gravíssima na área ambiental, que nós temos que fazer urgentemente, que é fazer uma readequação de toda a legislação ambiental, virou uma coxa de retalho, é muito aspecto legal. Ó, o advogado, bicho, ele tem que se virar para entender a legislação ambiental. Não funciona, tá? Então nós temos que rever isso. E também a praticidade do monitoramento, de você acompanhar tecnicamente o que está sendo feito, porque a responsabilidade de quem faz o projeto é de quem assina, né? E hoje nós temos aqui, se vocês pegarem aí as pesquisas, os dados estatísticos, nós vamos ver aqui que os nossos rios continuam de péssima qualidade a água e com menos água. Nós temos a qualidade do ar das grandes cidades, e aqui em Belo Horizonte é uma questão crítica, a questão do ar em Belo Horizonte. Nós temos o problema em Minas Gerais, principalmente, que é o estado que mais desmata no Brasil. Então eu gostaria de ouvir também de vocês o que vocês acham sobre tudo isso. Vamos começar pelo Ronaldo aqui. Como nós dissemos, né, a legislação ela é uma política e a gestão, que é um item de política ambiental. E quando você fala da gestão, a gestão do Estado, do Executivo em si, e o Judiciário fiscalizando esse Executivo. E o que nós vimos na realidade hoje é um total sucateamento da área onde nasceu a gestão ambiental e a política gestal do Brasil, que foi Minas Gerais, que é a origem do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E que nos orgulha muito. Que nos orgulha muito, que nasceu da cisão de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então era uma secretaria técnica, e tem que ser uma secretaria técnica, ela não pode ser uma secretaria política. A política é de governo. Essa secretaria tem que estar aparelhada, tem que estar com instrumentos do ponto de vista de poder de polícia, né? Porque a polícia é poder do Estado. O Estado não pode terceirizar o poder de polícia. E quando a gente fala poder de polícia, é o poder de investigação, de monitoramento e de criminalizar aquele que foi pela justiça julgado, né, como criminal. Se acontecer um desastre, tem um responsável. Se um prédio ou se um viaduto caiu, com certeza tem um responsável, ou mais de um, ou alguns responsáveis. Geralmente, quando acontece um acidente desse, um viaduto cai ou uma barragem rompe, existe uma porção de pessoas responsáveis na empresa e no governo. Perfeito. Então, todas essas pessoas, esses profissionais têm que ser responsabilizados. Todos envolvidos. Para que a sociedade entender que ela tem que processar, como está acontecendo no Lava Jato hoje. Isso. Hoje, alguém para pedir uma propina. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro, tinha algo assim bacana, onde tinha é obrigado a qualquer prédio de reforma colocar o engenheiro responsável, a empresa, na prédio de reforma. Estava escrito nessa tabuleta lá, fala assim: não damos propina, por favor, não insista se não quiser a nossa obra. Assim, já na tabuleta o cara falando que não aceita propina. Eu acho que isso já é uma mudança de mentalidade. E na questão ambiental, como o William falou, nós estamos num país, gente, em desenvolvimento, nós estamos num país em construção. Nós temos que trazer a sociedade, educar a sociedade, para que ela veja os seus direitos e deveres. Todo mundo quer uma cidade limpa. Só que tem ruas em Belo Horizonte que é varrida 7 vezes ao dia.
É verdade. Então, você entra aí a gente entra numa questão que nós tínhamos falado anteriormente. Não dá para avaliar a questão ambiental isoladamente. Então, eu hoje, se falasse comigo assim, peraí, se você tivesse que... Se o cobertor é curto, tá? Onde é que você... Olha, a primeira coisa é o seguinte, invista em educação. Tá? Porque a longo prazo a educação ela resolve a questão ambiental. Tá? Nós colocamos a questão ambiental, e só para colocar um foco, tem um hospital em Belo Horizonte, que foi recém-inaugurado, o Hospital do Barreiro, que foi construído e não tem recurso para operar o hospital. Mas isso é um absurdo. E a sociedade lá inteira do Barreiro, que é maior que muitas cidades, está lá um hospital e não tem recursos, não tem gestão. A gestão, essa é a palavra. Na verdade é o seguinte, o que diferencia o setor privado do setor público? Principalmente a gestão. Você pega empresas de grande porte, tem um mecanismo de gestão. Obviamente, existem falhas? Existem. Tá? Mas, via de regra, eles têm. Isso o Estado não tem. Isso o Estado não tem. Tá? Quer dizer, na verdade é o seguinte, quando você cria esses mecanismos, tá? Esses mecanismos, principalmente voltados na meritocracia, isso é muito difícil no Estado. Muda um governo, poxa, sai 50, entra outros 50, não, porque está entrando fulano, porque o fulano que indicou, quer dizer, você muda completamente vamos dizer assim, a governança do sistema, e mais do que isso, você perde parte da memória do sistema. Ô, William, é impressionante, né, isso que vocês estão falando, que é uma falta de responsabilidade dos governos, todos, indiferente de partido, né? Você pega no nosso aqui, no Sistema Estadual do Meio Ambiente, nós tivemos o Sávio Souza Cruz como secretário de Meio Ambiente, né, no início desse atual governo. Nós tivemos até com ele, entregamos um documento para ele. Infelizmente, nos colocamos à disposição dele para discutir toda essa mudança que a gente percebe ao longo dos anos e apresentamos para ele. E apresentamos para os candidatos, todos os candidatos a governador. E nós não tivemos nenhuma solicitação dele para a gente conversar mais detalhadamente sobre o assunto. Agora entrou um outro secretário que nunca foi da área. Né? Mas pode dizer uma coisa para você? O Jairo Isaac, ele pode ser uma grande surpresa. Por quê? Porque o Jairo Isaac ele tem o viés empreendedor. Ele consegue enxergar a necessidade do meio ambiente e ele consegue enxergar a necessidade do desenvolvimento. Ele consegue enxergar isso de uma forma muito clara. Muito clara. E você viu o seguinte, eu recebi alguns inputs, o pessoal falou, pô, eu fui lá para visitar o secretário, tal. Gostei. O Jairo Isaac é um cara, eu diria o seguinte, o secretário Isaac, ele tem um viés extremamente avançado. Você tocou num ponto fundamental. Você foi um executivo, né, de uma multinacional, você foi o principal executivo da área ambiental. Toda vez que a gente deixar um órgão desse ou um secretário na mão da pessoa, nós dependemos de uma pessoa para que aquele órgão funcione, para que aquela secretaria funcione, para que tenha governança, nós estamos perdidos. Nós temos que ter um sistema que não precise de um secretário, ele tem que ser funcionar de uma maneira automática. Não, hoje ele não existe. Isso não existe, isso que nós temos que Mas essa aí é a questão que nós da governança ambiental. É a questão política. Se não mudarmos esse modelo... Gente, nós estamos na exaustão do modelo político brasileiro. Nós temos um caso típico em Belo Horizonte, uma gestão inteira, ou duas gestões inteiras, não conseguiu resolver um caso das capivaras que estão na Lagoa da Pampulha, que foi eleita agora pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Nós estamos falando de dois estadistas, né? Vamos chamar assim o Niemeyer de estadista, mas foi Juscelino Kubitschek que projetou o Niemeyer junto com Juscelino Kubitschek. O Niemeyer projetaram algo que depois de 60 anos é reconhecido. E nós não conseguimos depois tirar uma capivara de um local. Olha para você ver o estado que nós chegamos. Então eu vejo, gente, realmente vão apostar, né, no novo secretário, né, nós estamos falando aqui... Eu gostaria de não apostar em secretário nenhum. Não, eu gostaria de um sistema que funcionasse independente de secretário. Esse é que é o modelo ideal. Ronaldo, mas o secretário, ele tem que dar o start. Ele impõe um ritmo, ele tem que botar o start em cima disso. Então, nós estamos falando aqui, né? Então, nos colocando à disposição dele para a gente conversar. Vamos marcar uma visita ao secretário para nos colocar à disposição. Ele nos receberá de braços abertos. Mas nós achamos que há essa necessidade, porque o sistema está parado.
É ruim para o desenvolvimento, é ruim para o sistema estadual de meio ambiente, para os funcionários, é ruim para a sociedade, é ruim para o meio ambiente. Tá? Eu gostaria que cada um de vocês, nós estamos terminando o programa, que desse uma palavra final, cada um com 1 minuto. Eu acho que a coisa mais importante hoje é o seguinte, a alocação do recurso para a área ambiental é de extrema necessidade. Entende? A área ambiental, porque a área ambiental é o seguinte, ela é superavitária. Entende? Se o Estado deixasse a área ambiental andar por ela mesmo, olha, o licenciamento, quando eu protocolar o licenciamento, esse recurso do licenciamento ele vai para dentro da SEMAD, vai para os órgãos, para os órgãos vinculados. Ei, tem dinheiro de sobra, mas isso não acontece. Isso vai para um caixa único, entendeu? E no caixa único ele entra de conta a gota para a área ambiental. Entende? Ele mal paga a remuneração se o órgão ambiental precisar de contratar um terceiro parecer, um consultor, coisa assim, ele não consegue fazer isso. Ronaldo, eu diria que, 30 segundos, Ronaldo. Eu diria que, como o Will usou meu tempo, né? Eu diria que o mais importante na questão ambiental, não tem dúvida que é a capacitação, treinamento, valorização dos profissionais ambientais com competência, atrair bons técnicos, manter bons técnicos, e isso se mantém com salário e com as carreiras. Nós temos que trabalhar agora a carreira do profissional de meio ambiente no estado de Minas Gerais. Pois é, senhores, esse é o nosso programa, Ecologia e Cidadania. Nós achamos, né, os dois nossos convidados foram muito claros nas suas exposições, e nós achamos que realmente precisamos de ter uma autorreflexão, uma reflexão. Agora, o mais importante é a mudança de comportamento do cidadão, né, que está começando a acontecer. Né? Você faz uma autorreflexão, todos nós cidadãos, eu sou um bom cidadão, exerço plenamente a minha cidadania, como deveres e direitos. Princípios éticos. Que precisamos para fazer um país grande. Então, esse é a nossa o último recado, né, para vocês, e semana que vem estaremos aqui novamente conversando com os telespectadores do BH News. Um abraço.